noite, meus irmãos. É com a alegria no coração que a gente está aqui na casa de Paulo de Tarso. Muitos de nós ainda, não encontramos a nossa estrada de Damasco, mas estamos aqui na caminhada, buscando realmente conhecer esse mestre e amigo Jesus. E como é de costume, nós temos que aprendermos, sempre quando estamos na seara espírita, a ter disciplina. Foi isso que o Chico nos deixou desde o começo desse seu missionato na Terra. Disciplina, disciplina, disciplina. Com as coisas de Jesus, muito mais disciplina. Então elevamos o nosso pensamento ao mais alto, esquecendo as nossas atividades materiais, os nossos conflitos internos e nos ligando à espiritualidade maior. E agradecendo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, numa casa de oração, para estudarmos, por esses 30 e poucos minutos, os ensinamentos de Teu Filho amado, nosso irmão maior. Que a Tua luz possa derramar-se sobre todos nós que aqui estamos e que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar nesse instante, que é a paz, é a saúde, é a tranquilidade, é o conforto espiritual. E dessa forma, damos por iniciado a nossa atividade dessa noite de sábado, dia 2 de 7 de 2022. Muita luz, muita paz. Preparando o capítulo de hoje, que é um capítulo muito interessante. A conduta cristã. Então a gente fica pensando assim, mas como é que é essa questão de nós ter uma conduta cristã? Nós, que somos espírita, nós somos cristãos, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. A doutrina católica, a doutrina evangélica, todos que acreditam em Jesus são cristãos. E aí nós temos algumas determinações diferentes, mas todas em caminho a Deus. E nós mais ainda, porque nós seguimos muito e pedimos sempre para que as pessoas que seguem a doutrina espírita sigam Jesus. Então não podemos alegar que desconhecemos as normas que regem a conduta de um cristão. Afinal, as lições contidas no Evangelho estão contadas a partir de situações reais, vividas por Jesus, sempre diante de uma pequena ou, às vezes, grande multidão, que o acompanhava a fim de ouvi-lo. Ele, porém, não se limitou a falar por parábolas, que ele também criava a partir da realidade daquela gente e dos seus costumes, na sua maioria chanceladas pelos judeus. E se trouxermos os seus ensinamentos para os dias atuais, para a nossa realidade, até que ponto aceitaríamos como norma para a nossa conduta? E se aceitamos, em que medida conseguimos colocar em prática? Obviamente, não pretendo aqui afirmar que já alcançamos o pleno entendimento ao ponto de nos conduzirmos sem dificuldade pelas lições do Evangelho. Se assim fosse, o que estaríamos fazendo aqui, neste mundo de prova e expiação? Não é mesmo? Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples a respeito do reino de Deus no coração dos homens.
Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? E olha o que Jesus disse: perdoarás e trabalharás, fazendo quanto possível para que coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-os e amparando-as infinitamente. Pode continuar. E se me cercarem todos os dias? Continuarás perdoando e trabalhando, a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a colunha é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? E olha o que o mestre vai e responde para Ibrahim: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade? Perdoarás e trabalharás, curando a própria chaga, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um centil. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste, sem ódio, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente o que nos fazem detentores do nosso bem-querer, mas também todos os irmãos em humanidade, que o Pai nos recomenda amar, ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida a ladrão, sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás, com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Demandará o túmulo, perdoando e trabalhando, na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes,
que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia a estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Então, meus irmãos, a colaboração da nossa colega Mônica, a gente recitou, tá, essa passagem aqui, essa mensagem, né, de Jesus. E aí nós vamos a perguntar para nós mesmos, fazendo essa introspecção: será que muitas ocasiões nós não somos como Ibrahim, o cameleiro, aceitando de bom grado o ensinamento do Evangelho, quando aplicado aos outros, mas em relação a nós, questionamos? Isso é uma verdade. Porque nós também não conseguiríamos, talvez, aceitar como Ibrahim não aceitou. Essa palavra, cameleiro, até eu gostaria de dizer para vocês, que é o cuidador de camelos daquela época, tá? Vamos chamar. Afinal, como assim perdoar coisas tão graves? Trabalhar servindo e não parecer que somos fracos, bobalhões, sem brio, sem amor próprio. O fato é que nós não elevaremos a condição de anjo para o qual fomos criados, enquanto negarmos a importância do perdoar, do trabalhar e do servir. Então, são essas lições que nós vamos agora trabalhar um pouquinho. Perdoar. Será que nós estamos prontos para perdoar? Será que nós ainda temos essas dificuldades? Em nosso estudo, a gente fez alguns questionamentos para a gente mesmo. Naquele momento que a gente está ali lendo, buscando informações, para trazer aqui, a gente se pergunta. Essa lição faz mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Nós somos espíritos milenares, segundo dizem, né? Porque nenhum de nós estamos aqui pela primeira vez. Todos nós já tivemos encarnados e desencarnados, reencarnados, e assim sucessivamente nós estamos indo e voltando. Mas depois que Cristo passou aqui, vamos fazer um jogo de memória que nós tenhamos passado aí talvez 4, 5, 6, no máximo 10 vezes, que seria a cada 200 anos nós voltasse à matéria. É um bom tempo. E nós já sabíamos a lição. E aí nós vamos perguntar para nós mesmos, cada um pergunta para si: será que eu seria diferente do cameleiro? Será que eu ia perdoar se passasse por todos aqueles ultrajes? Eu ia perdoar e trabalhar como o mestre determina isso, porque ele não está dizendo para nós, se quiser você faz. Não, ele está dizendo assim, ó, se você quiser chegar a um mundo celeste, você terá que fazer isso. E aí nós vamos começar a perguntar, mas é difícil. Mas nós estamos aqui falando em transição planetária. Quem é espírita sabe que a gente está falando. Será que nós estamos nos condicionando, estamos nos candidatando a ir para o mundo em regeneração? Ou será que nós, com as nossas atitudes até o presente momento, nós estamos nos candidatando a ficar num mundo de prova e expiação, quiçá num mundo primitivo?
que aconteceu com nossos irmãos que vieram lá, né, na constelação de Cocheiro, que são os exilados de Capela, que vieram para mundos primitivos. Então, meu Deus, porque às vezes nós somos tão duros de coração que às vezes nós temos que ser chacoalhados com dores mais doídas ainda para entender que está na hora de olhar para nós e fazer essa revisão interna. Amar as pessoas, perdoar as pessoas, trabalhar pelo próximo, fazer a caridade. E nós, às vezes, nada queremos fazer. É tão bacana, tão legal quando a gente chega, encontra as pessoas e faz a carinha de anjo, né? São algumas passagens do Cristo que ele diz que a gente é que nem túmulo, calhado por fora e cheio de podridão por dentro. E a gente não consegue entender muito. A gente fica achando, mas como é que ele pegou uma coisa dessa para falar assim, né? A gente até entende que realmente quando a gente desencarna, botavam lá naquela época na catatumba, é questão de meia dúzia de dias, os bichinhos já começam a destruir o corpo físico, né? Então fica cheio daqueles bichinhos mesmo que destroem tudo. Mas a pessoa está pintadinha por fora. E logo, agora dia 2 de novembro, é a mesma coisa. As pessoas vão lá, pintam, e geralmente de branco, né? Tá? Passam um cal lá, tal coisa, põe ali umas coisinhas, dá uma ajeitadinha, e ele diz. E aí a gente vê que podridão é essa que nós temos dentro de nós? Orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, maldade, né? Ódio. Isso é podridão que nós temos dentro de nós. E se nós não limparmos aqui por dentro, não há como perdoar. Não há como amar. E nem trabalhar na seara do bem. Porque um coração odiento não tem espaço para outras coisas. Então, nós temos essa missão de fazer esse chamamento. No início da nossa atividade hoje, a irmã então já nos disse, né, que está tendo mais um dia de palestra. Já tem o DAFA, já tem a Escola de Evangelização para jovem, criança, jovem, adulto, funcionando. E a nossa missão é educar essas almas enquanto estão em tenra idade. Porque quando chega na nossa idade, a questão é bem mais complicada. Mas não é impossível nós mudarmos. Porque o nosso querido Chico disse. Né? Não podemos mudar o que já está feito lá atrás. O que está feito, paciência. Os erros, os acertos, enfim. Mas podemos começar agora e fazer um fim diferente. Porque nenhum de nós tem certeza absoluta que não tem mais 30, ou 35, ou 40 anos ainda de vida. Ou 50, ou 60, dependendo da idade. Então ninguém sabe nada. Sabemos que um dia, em algum momento dessa caminhada, retornaremos. Mas podemos retornar bem melhor do que aqui chegamos. É uma decisão de mudança. Ele diz assim, em outra passagem, né? Ele diz assim, ó: se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum estarei no reino dos céus. É estudo. Então, há necessidade do estudo. Há necessidade de nós termos esse conhecimento. Mas também, como eu falei que tem estudo, a casa ainda mantém em vários dias, vários horários, turnos, manhã, tarde, noite. Acho que tarde não tem, né, Mônica? Não. Mas manhã e noite, tá? Em vários dias da semana, estudos online. Basta entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores da casa. Eu gostaria, ou é o Evangelho, ou é o Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, ou o próprio estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque nós sozinhos não vamos conseguir.
A gente achar que vai mudar sozinho é grande ilusão. Nós precisamos estar em grupos, estudando, fazendo as reflexões que são feitas nos grupos, para nós fazermos a nossa mudança de rota. A conduta cristã é algo importantíssimo para nós. Como é que nós queremos chegar, né, a novos mundos, né, melhores do que esse? Porque nós queremos ir para um mundo melhor do que esse. Aonde o mal já não predomina tanto, aonde vai predominar o bem. Porque aqui no mundo de prova e expiação que nós estamos vivendo, a preponderância é do mal. Porque nós somos mal. Na grande maioria de nós somos mal. A gente acha que não é, a gente quer salvar a gente, mas não vai. Porque a gente pensa bem, a gente tem ódio. A gente tem vontade de vingar-se. A gente às vezes até cala, mas lá no pensamento a gente ainda pensa isso. Isso que ele me fez, o que ela me fez, não vai ficar assim, vai ter a volta. Isso que ele me fez, vai ter a volta. A gente às vezes não executa, mas pensa, e pensar já é o mal. Esse é o problema. Quando nós criamos no nosso mundo mental aquele pensamento negativo, isso já é o mal. Já estamos em débito com a lei. Como é que nós vamos praticar a caridade se nós temos ainda tantas dificuldades de amar o nosso irmão? Então é por isso que a gente chama aqui a atenção desta conduta cristã. É muito simples, é um texto curto, mas se nós pegarmos esse texto e lermos com atenção e fazer as reflexões necessárias, nós vamos começar a mudar. Porque assim, aqui no estudo da matéria, nas nossas escolas, na nossa faculdade, nos nossos cursos nós fizemos uma reflexão. Ou vocês acham que eu vou lá e olho a questão de matemática e vou dizer assim, tá, olhei, li, tá bom, já sei tudo. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar a questão de física, eu tenho que praticar, fazer os exercícios. A química é a mesma coisa, a biologia é a mesma coisa. Vocês acham que nessa mudança de maneira de pensar é só chegar e falar assim, bom, vou mudar a partir de amanhã? Não mudamos. Não vamos nos iludir que nós não mudamos. E quanto tempo nós viemos repetindo essa lição? Essa é a nossa reflexão. Se nós já estamos aqui, pelo menos há 2000 anos, esse mundo tem muito mais do que isso. Quanto tempo nós viemos repetindo a lição e até agora não conseguimos pôr em prática? Porque nós não estudamos. Agora, nessa melhor encarnação nossa, a gente resolveu dar um insight, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou entender. E nós estamos entendendo o quê? Que nós somos espíritos. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui na matéria é um pouquinho de tempo que a gente passa aqui. A maior parte é no espírito. Sem o corpo físico. E por que esse apego tão grande como aqui fosse ad eterno? E a gente sabe que nada nós levamos aqui. Nada. Então nós temos que nos preparar para não chegar lá no plano espiritual de mãos vazias. Que outras vezes já chegamos lá assim. E foi tão dolorido, foi tão difícil. E nós temos exemplos hoje de espíritos realmente aqui conosco que deram passos largos à sua maneira de perfeição. No final do mês agora passado, Chico Xavier fez 20 anos que nos deixou. E se nós estudarmos um pouquinho da história, da bibliografia desse irmão, nós vamos ver o quanto ele fez. Aí vamos pegar mais um brasileiro, a irmã Dulce, também lá da Bahia. Quanto fez? Mas isso já morreu. Tá, vamos pegar um senhor que está vivo, que é Divaldo Pereira Franco, que passou toda uma existência e está passando toda uma existência
dedicado praticamente ao outro, na mansão do caminho. Eu estou pegando esses grandes que são de conhecimento de todos nós, mas tem muitas outras pessoas, até às vezes de nossas relações, que fazem algo que nós ficamos assim, mas como é que ele consegue? Como é que ele tem força de vontade? Gente, fazer o bem, esse não tem preço. É uma obrigação de quem quer ser espírita, quem quer ser cristão, que quer seguir os ensinamentos de Jesus. Senão nós vamos novamente ser reprovados. E desta vez, quem sabe, exilados do mundo terra. As notícias que vêm do plano espiritual são muito claras. Que esse orbe terreno aqui, ele tem em torno, aí, uns dias 36 bilhões, outros dias 28 bilhões, mas o que a gente sabe é o seguinte, que apenas 1/4 dos espíritos que estão vinculados a esse orbe seguirão para o mundo em regeneração. E essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós. Será que eu estou dentro? Será que eu vou ser o aprovado? É como no vestibular. Tem lá 10 mil inscritos. Ah, quantas vagas são? São 3 mil vagas. Então só 1/4 vai entrar nas vagas. Aí eu passo o ano todo de braço cruzado, caminhando, passeando, sentando na praça. Aí chega no dia da prova do vestibular, eu quero uma daquelas vagas. Eu vou lá fazer a prova, mas certamente não vou ter nota, não vou ter média para conseguir uma daquelas vagas. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que mudar o meu comportamento. Para fiar do mestre é a mesma coisa. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é quando nós não conseguimos ainda pôr em prática no nosso cotidiano quase nada de tudo que ele nos ensinou. Até mesmo para nós orarmos, nós temos dificuldade. Porque a gente não tem concentração, a gente não estudou, a gente fica muito vazio. Nós sabemos apenas pedir, pedir, pedir. Mas o que nós mudamos? Aquela oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, e foi a única oração que ele ensinou, lá no Sermão da Montanha, ali é algo muito real para nós. Ele diz assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a todos os quais eu tenho ofendido. Só que não é verdade o que nós dizemos. E nosso querido Pai Maior, que lê o que passa em secreto dentro de nós, ele não fala, mas se ele falasse, ele dizer, para de mentir, tu não está perdoando ninguém, eu estou vendo aí que está cheio de dor, cheio de sofrimento, está cheio de raiva, cheio de ódio do fulano, do beltrano, do ciclano. Ele está vendo. Então não adianta nós queremos nos enganar e pedir. Se nós estamos fazendo um pacto com ele e dizendo que nós vamos perdoar, para ele nos perdoar, e nós não perdoamos, vamos ter que, no decorrer da caminhada, vamos ter que ajustar contas assim com a lei. Porque a lei de Deus, ela só tem um jeito de ser amenizada por nossas faltas. Caridade. Praticar o bem. Então ali nós conseguimos equilibrar. Porque errar, nós vamos errar porque ainda nós somos imperfeitos. Mas nós não precisaríamos ser tão imperfeitos assim. Porque nós já somos espíritos que temos uma longa caminhada. Nós já somos inteligentes o suficiente para entender o que nós queremos da vida. E o chamamento ele é forte porque exatamente logo nós estaremos entrando num mundo de regeneração, ou em regeneração. E lá
só vai entrar quem tiver com a veste nupcial. Aí a gente começa a entender o que é essa veste nupcial lá do Evangelho. É quando nós já estamos preparados, nós já estamos educados para o amor, para o bem, para o trabalho, para perdoar. Nós já não temos mais ódio no nosso coração, já não temos mais o orgulho, já não temos mais o egoísmo, já não temos mais a vaidade, já nos apegamos do ciúme, já fizemos uma série de remodelações interiores nossas. E aí nós estamos lá com a veste nupcial, que a gente pode entender agora. Então quando ele fala lá na veste nupcial, isso aí é eu estar preparado, eu ser bom por ser bom, eu amar por amar, mas não esse amor nosso que material, mas o amor de Jesus. Nós gostarmos das pessoas, seja ela como forem. Então, meus irmãos, é nesse sentido que o chamamento é feito. É nesse sentido que a doutrina vai nesse diapasão, mostrando para todos nós que é o momento são chegados, que é o momento de nós fazermos a reflexão, é o momento da mudança. Se continuarmos nesse mesmo ritmo, certamente vamos ter mais dor e sofrimento. É como diz lá na veste nupcial. Será jogado às trevas exteriores e ali haverá prantos e ranger de dentes. E aí nós pensamos, mas o que é isso? Porque nós vamos para os umbral menos. Nós estamos no umbral, aí nós vamos para o umbral menos. Então quando a gente lê algumas obras, né, do nosso querido André Luiz, nós vamos ver lá que ele passou pelas zonas umbralinas. E nós não precisamos passar por lá se nós não quisermos. Isso é escolha. Então, quando nós estivermos hoje, né, com alguma dificuldade, né, com algum irmão encaminhada, né, porque Jesus nos ensinou exatamente isso. Quando a pessoa vai deixar sua oferenda lá no altar, ele diz assim: vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Isso quer dizer, ele determina. Jesus não pede para nós. O que ele diz de voz mansa, pacífica, cordial, é uma determinação. Tá? Então nós temos que olhar com essa visão mais clara de, puxa, é o mestre. Foi o espírito mais iluminado que passou aqui na Terra. E de lá para cá, que se saiba, nenhum fez o que ele fez. Nenhum. Porque era o espírito mais perfeito que nós podemos... E é um modelo de perfeição que nós podemos atingir. E é tão bom. Eu vou dizer para vocês, quando a gente está envolvido com Jesus, com o pensamento nele, a nossa vida muda. Digo para vocês, muda. A gente é mais feliz, a gente é mais completo. Quando a gente perdoa alguém, a gente fica feliz. Quando a gente olha e diz assim, eu hoje praticamente não tenho ninguém que eu não goste. Me dou com todos, tenho um bom relacionamento com meus familiares, principalmente dentro da família. A gente começa a ser feliz. A conversa podia ser longa, mais longa ainda, tá? Mas o tempo voou, o relógio subiu rapidinho ali, já está começando a descer, então a gente vai partir para o nosso encerramento. Agradeço a vocês pela atenção e pedimos ao nosso bondoso Deus que nos abençoe essa noite, que possamos retornar aos nossos lares, né, com muita paz no coração e com muita tranquilidade. Muita luz para todos nós e muita paz. Obrigado.